Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todas e todos estejam bem. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à nossa 21ª aula. Como sempre, eu não posso deixar de agradecer a Deus acima de tudo, a Jesus, a Allan Kardec, aos bons espíritos da codificação. Meu agradecimento igualmente importante a todos vocês que me acompanham aqui no canal do Lar dos Humildes. Meu agradecimento, inclusive, à equipe do Lar dos Humildes que faz esse vídeo ser possível, né? Está indo ao ar. Meu agradecimento ao Jerry, ao Jean, ao Diego, ao Neto, nosso presidente, enfim. Sentimento de gratidão. Sou eu, continuo sendo eu mesmo, tá? Marcos Vinícius, só novo visual, cabelo aparado e barba feita. Mas sou eu ainda, não estranhem. Bom, dando então início à nossa aula de hoje e dando prosseguimento, né, no livro A Gênese, no seu capítulo 6, e hoje daremos continuidade, né? A partir do item 15 do capítulo 6, que se intitula Uranografia. Continuamos vendo a origem das coisas, né? A origem, já vimos os conceitos de espaço, tempo, matéria, e já vimos um pouquinho também do começo das coisas, da origem de tudo, né? A partir daqui do item 15, na verdade, o espírito Galileu Galilei, ele tece os seus comentários e as suas, pelo menos ditas por ele, descobertas acerca da origem do universo, galáxias, e ele culmina com a teoria dele sobre o aparecimento da Terra. E como sempre, o que nós faremos é, claro, fazer jus àquilo que foi dito pelo Espírito e, quando é necessário, fazer uma apreciação com os olhos da ciência moderna, né? Com os olhos da ciência do século XXI. O que já descobrimos ao longo desses séculos, dessas décadas que se passaram, enfim, desde a publicação desses textos. Nem sempre nessa ordem, né? Como, por exemplo, já iniciando aqui e agora. O início do universo, é óbvio que a palavra final nenhum de nós tem, nenhum cientista a tem, por questões muito óbvias, né? O momento exato da criação é algo tão sutil, é algo tão singular, nenhum de nós existíamos, né? Nada existia ainda, só Deus, pois é o único que não tem origem, né? E tecer comentários sobre o momento exato, nenhum de nós tem essa capacidade. As teorias cosmogênicas, né, que já discutimos em capítulos precedentes, né, algumas delas, tecem assim a maneira pela qual, principalmente, o pensamento religioso viu e vê, até os dias de hoje, ao seu modo, a criação, né? A ciência, propriamente dito, tem sim os seus modelos. O mais aceito nos dias de hoje, como eu já falei também anteriormente, é a teoria do Big Bang. E mesmo assim, o Big Bang não explica o momento inicial, o T igual a zero, o instante zero da criação. Não há teoria alguma que se explique. A teoria do Big Bang, que é a mais aceita, explica a sequência de eventos que muito provavelmente, através de evidências físicas,
evidências termodinâmicas, evidências, enfim, materiais, levam a crer que foi dessa forma. Mas o momento exato, o instante zero da criação, eu penso que está fora do nosso alcance, pelo simples fato de que no tempo zero da criação não havia espaço nem tempo. Não haviam, nós não existíamos, nem sequer em princípio inteligente. Portanto, é algo que nos escapa. Bom, visto isso, o que o Big Bang diz? É até bom termos logo essa ideia, tecermos logo essa imagem para acompanhar já de perto o pensamento do Galileu Galilei, que nós veremos tem muita semelhança, tem muitos pontos de contato com a teoria do Big Bang, que é a mais aceita. Então, em tal teoria, num dado instante do tempo e do espaço, há aproximadamente 13 bilhões e 800 milhões de anos, houve uma expansão de um ponto com densidade infinita e temperatura infinita. É o aparecimento desse ponto com densidade infinita e temperatura infinita é que nenhum de nós sabe, nenhum de nós faz ideia de como esse ponto apareceu. O Big Bang não explica isso. Ele explica o que aconteceu depois. Esse ponto expandiu-se, começou a expandir numa grande explosão, daí o nome Big Bang. E essa expansão continua até os dias de hoje. Até os dias de hoje, as galáxias estão afastando-se umas das outras. Tem até para quem quiser mais detalhes sobre a teoria do Big Bang, a internet tem muitos sites, aqui mesmo no YouTube, que tem boas reportagens, boas imagens até, inclusive, da teoria do Big Bang. Eu recomendo o site, 3 sites que eu recomendo: o Nerdologia, do Átila Yamarino, recomendo também o Science Today e o Ciência e Astronomia. Na minha opinião, são os 3 melhores sites que vocês podem pesquisar e darem uma olhada, que tem todos esses assuntos de astronomia. Então, quem quiser saber sobre Big Bang, sobre a Lua, Júpiter, Saturno e satélites, esses sites são riquíssimos em informações a esse respeito, e informações de qualidade, informações científicas. Então, como eu falei, nesse tempo, 13 bilhões e 800 milhões de anos atrás, esse ponto no espaço-tempo, na época nem existia espaço-tempo, ele expandiu, e da expansão, lembrando que o ponto tinha temperatura e densidade infinitas. Então, no início, nos primeiros segundos, o universo era quentíssimo, da ordem de bilhões de graus. A matéria sequer era condensada, sequer existiam os átomos. Mas à medida em que o próprio espaço-tempo foi expandindo, ele foi resfriando, e com o resfriamento apareceram as 4 forças fundamentais, né? A gravitacional, eletromagnética, força nuclear fraca e força nuclear forte. Essas 4 forças começaram a moldar a estrutura dos átomos. Os átomos começaram a moldar a estrutura das moléculas. As moléculas começaram a moldar a estrutura de substâncias. Essas substâncias foram se aglutinando, se juntando. Dessa junção apareceu, é inevitável, pela atração gravitacional, apareceu um torque, ou seja, um momento angular. Começou a haver o giro, o movimento circular.
Havendo giro, nós temos aí o aparecimento de duas forças, a força centrípeta, que tende a juntar a matéria, a força centrífuga, que tende a separá-la, e isso foi crescendo, crescendo. A força centrífuga, ela é mais forte nas bordas, e a centrípeta, ela é mais forte no centro. Então, essa força centrípeta fez com que o centro ficasse mais denso, mais pesado. Num dado instante, esses centros ficaram tão pesados que o colapso gravitacional fez fundir os átomos numa reação termonuclear. E aí houve o aparecimento das estrelas. Com mais junção de massa, essa matéria que ficava nas bordas dessa nebulosa primordial, por assim dizer, pela força centrífuga, ela foi se desprendendo, primeiro pela força centrífuga ser mais forte nas bordas, e a centrípeta quase não ter uma ação nas bordas, o que deu o aparecimento de glóbulos, de amontoado de matérias, que surgiu do aglomerado, digamos assim, ou da nebulosa primordial. E pelos mesmos processos gravitacionais, gerado pela força centrípeta e centrífuga, e daí nós podemos expandir e explicar o aparecimento não só de galáxias, como dos sistemas solares, das estrelas, dos sóis, então, e até mesmo do aparecimento dos planetas, que é o que nós veremos aqui a partir do item 15. Primeiro, claro, de acordo com a visão galileana, né? Como Galileu Galilei via e viu esse processo todo, e, claro, acompanhando com o que a ciência moderna tem a dizer sobre isso. Então, sem mais, sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos a essa viagem que começa agora. Então, começando com a leitura, né, do item 15 do capítulo 6 do livro A Gênese, né, que se intitula Uranografia, no capítulo 15, que é o início da criação, e aí, claro, no início, o próprio Galileu, ele tece um comentário um tanto quanto mais religioso, um tanto quanto mais ligada à essência do divino, de Deus, da própria criação. Tanto é que, como nós veremos, na visão de Galileu, o universo sempre existiu. Na visão de Galileu, o universo nunca teve um começo, ele é infinito como Deus, já discutimos sobre isso, né? Bom, então, o item 15 começa da seguinte forma. O começo absoluto das coisas remonta, pois, a Deus. As sucessivas aparições delas no domínio da existência constituem a ordem da criação perpétua. Como eu falei, Galileu de pronto já introduz dizendo que Deus criou sempre, e toda a criação remonta à existência de Deus. Se Deus existiu sempre e existe sempre, então é óbvio Galileu introduzir que Deus sempre criou, o que está dentro de uma estrutura lógica muito plausível. E aí o texto prossegue. Que mortal poderia dizer das magnificências desconhecidas e soberbamente veladas sob a noite das ideias que se desdobraram nesses tempos antigos, em que nenhuma das maravilhas do universo atual existia? Nessa época primitiva em que, tendo-se feito ouvir a voz do Senhor, os materiais que no futuro haviam de agregar-se por si mesmo e simetricamente para formar o templo da natureza, se encontraram de súbito no seio dos vácuos infinitos, quando aquela voz misteriosa que toda criatura venera e estima como a de uma mãe, produziu notas harmoniosamente variadas para irem vibrar juntas e modular o concerto dos céus imenso, belíssimo e poético, e, na minha opinião, cheio de verdades, né? Galileu está aludindo aqui ao nada, ao início da criação, onde só havia Deus e a potencialidade.
Muito interessante que Galileu afirma que a voz de Deus fez a criação. Na Gênese, agora a Gênese bíblica, né, a Gênese da Bíblia, todos nós sabemos que lá no capítulo da Gênese, mosaica, né, a criação é sempre pautada como "e disse Deus, haja", e sempre houve alguma coisa. Sempre houve a criação de algo, né? A luz, a terra e por aí vai. Muito interessante que a voz de Deus aqui, Galileu está substituindo por um canto, por uma música. E é mais interessante ainda entendermos que, agora falando de ciência moderna, uma das teorias que explicam o aparecimento da matéria, como eu já falei anteriormente, é a teoria das supercordas. E na teoria das supercordas, a unidade fundamental da matéria são entidades multidimensionais chamadas cordas ou filamentos. E essas cordas vibram como as cordas de um violão. As cordas de violão, quando elas vibram, elas produzem uma nota musical. Essas cordas da teoria das cordas, quando elas vibram, elas dão o aparecimento de alguma partícula subatômica. Ou seja, uma dada nota é um quark up, outra dada nota é um quark down, um top, um strangers, enfim. Os 6 quarks da estrutura subatômica que vão produzir prótons e nêutrons, né? Os prótons e nêutrons que compõem os átomos, né? Eles mesmos são constituídos de unidades mais fundamentais, que são os quarks. São 6 tipos de quarks que nós já conhecemos. É o up, o down, o top, up, down, top, strangers, up, down, top, stranger. Tem mais 2, que é o... Bom, eu lembro daqui a pouco. Mas desses, o mais importante... o bottom, que é o quinto quark. Já eu lembro do 6º. Mas os mais importantes, que são os quarks up e down, eles aqui carregam as massas, né, que atribuem massas ao próton e nêutron, que são responsáveis pela quantidade absoluta de massa, e isso nós já vimos na nossa aula anterior. O próprio elétron também, que tem uma certa quantidade de massa, mas aí a estrutura dele já é diferente. Então, esses quarks, por si só, na teoria das cordas, já não representam as unidades fundamentais. As unidades fundamentais que dariam origem a esses quarks seriam essas cordas, essas supercordas de que a teoria das cordas aludem. Então, numa dada vibração, eu teria um quark up, numa outra um down, um top, um stranger, e por aí vai, um bottom. E então essas notas dariam toda essa estrutura que dá origem a todas as subpartículas, que dá origem aos átomos que compõem tudo no universo conhecido. Então, é como se realmente, poeticamente, o universo tivesse sido criado por uma linda e majestosa canção. Uma canção, claro, que não chega aos nossos ouvidos, uma canção muito sutil, poderosíssima, mas que está nas entranhas de toda a matéria. A propósito, o 6º quark é o charm. Então, é o quark charm, stranger, top, bottom, up e down. Esses 6 quarks, estruturas chamadas quarks, dão origem a toda a matéria que nós conhecemos. Tudo que você olhar em volta, o seu corpo, na linguagem da mais moderna física, é composta por quarks. Não são mais átomos, não. Porque esses quarks é que dão origem aos átomos. E na teoria das supercordas, repetindo para fixar bem, quem dá origem a esses quarks são essas cordas, que na verdade são filamentos de altíssima energia e multidimensionais. Eles sim seriam as unidades fundamentais da matéria.
Então, muito interessante mesmo, que Galileu já tenha tido essa ideia dessa linda música que compõe e compôs o universo. E ele prossegue. O mundo, no nascedouro, não se apresentou assente na sua virilidade e na plenitude de sua vida. Não, não, não. O poder criador nunca se contradiz. E como todas as coisas, o universo nasceu criança, revestido das leis mencionadas acima e da impulsão inicial inerente à sua formação mesma. A matéria cósmica primitiva fez que, sucessivamente, nascessem turbilhões, aglomerações desse fluido difuso, amontoados de matéria nebulosa que se cindiram por si próprios e se modificaram ao infinito para gerar, nas regiões incomensuráveis da amplidão, diversos centros de criação simultâneas ou sucessivas. Na verdade, Galileu acabou de falar aquilo que eu disse anteriormente, né? Assim como o Big Bang, Galileu também não define, e como eu falei, nenhum de nós teria a capacidade de definir, nenhum cientista teria como definir o momento inicial. Mas Galileu está muito pertinente aqui, desenvolvendo o início. Observe aqui, ele fala no fluido cósmico universal, esse campo que na visão dele sempre existiu. A diferença é que na teoria do Big Bang, o fluido cósmico universal nasce junto com essa grande expansão. É como se o próprio fluido cósmico universal estivesse contido dentro daquele ponto de densidade infinita e temperatura infinita. É claro, meus amigos e minhas amigas, que têm outras interpretações, como a interpretação do multiverso. Pode ser muito bem, só para citar um exemplo, que essa história de 13 bilhões e 800 milhões de anos atrás seja a história do nosso universo. E o nosso universo, vindo desse ponto de origem, desse ponto de gênese inicial, de temperatura infinita e densidade infinita, pode ser a nossa história. Pode ter tido espalhado pelaquilo que existia antes do tempo e do espaço, podem ter havido muitos outros pontos de densidade e temperatura infinitas. Quem vai saber? E aí o que nós estamos contando aqui é a história do nosso universo. É uma teoria plausível, é uma teoria aceitável, mas é claro que em termos de evidência científica não temos nenhuma mesmo, o que não torna impossível a nossa abstração. Bom, e aí observe que Galileu continua no desenvolvimento da expansão dessa nebulosa primordial, como o Big Bang também explica, né? E ele continua. Em virtude das forças que predominaram sobre um ou sobre outro desses elementos, né? E das circunstâncias ulteriores que presidiram aos seus desenvolvimentos, esses centros primitivos se tornaram focos de uma vida especial. Uns menos disseminados no espaço e mais ricos em princípios e em forças atuantes, começaram desde logo a sua particular vida astral. Os outros, ocupando ilimitada extensão, cresceram com lentidão extrema ou, de novo, se dividiram em outros centros secundários. Interessante que aqui, lembra do início que eu falei? A matéria difusa, aliás, nem a matéria difusa, já depois do universo em franco esfriamento, já existiam quarks, os quarks já formaram átomos, os átomos já formaram substâncias e corpos, eles foram se juntando, lembram?
a atuação da força gravitacional, força centrípeta, força centrífuga, lembra? É isso que Galileu Galilei está afirmando agora. E isso deu origem a galáxias, umas bem definidas, outras sem tanta definição, outros aglomerados que, pelo próprio desequilíbrio de forças gravitacionais, centrípeta, centrífuga, acabaram não resultando em galáxia nenhuma, acabaram se desfazendo, se autodestruindo e espalhando pelo espaço recém-criado a sua matéria, que mais tarde daria origem a outros focos luminosos. Entendamos que cada um desses focos luminosos que Galileu Galilei está aludindo é o início de cada galáxia. Outro ponto interessantíssimo, e gravem, memorizem esse ponto, porque ele é de fundamental importância, é o fato de que existiram galáxias que foram criadas ao mesmo tempo, foram criadas assim com um sincronismo perfeito, e galáxias, claro, que foram criadas umas após as outras, num sistema de sucessão. Isso é muito importante para o que iremos discutir daqui a pouco. Existem galáxias que nem existem mais, foram criadas, já foram destruídas, já foram absorvidas. Tem galáxias sendo criadas ainda hoje, e isso é muito importante. Bom, e assim Galileu termina o item 15, né? Que se coaduna, se nós pararmos para analisar para e passo, se coaduna de maneira perfeita com o que diz o Big Bang, né? Já no item 16, muito interessante, gente. Lembra que eu pedi para que todos vocês memorizassem que a criação das galáxias e, por consequência, dos mundos, elas não foram todas simultâneas? Sim, provavelmente muitas galáxias e muitos mundos foram criados simultaneamente, mas muitas galáxias e mundos foram criados sucessivamente. Acompanhemos o item 16, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Galileu Galilei começa assim: transportando-nos a alguns milhões de séculos somente, acima da época atual não agora, 2020, né? A propósito, eu estou gravando esse vídeo, eu sempre gosto de pontuar, eu estou gravando numa linda manhã de quinta-feira, dia 15 de outubro de 2020. Aqui, Galileu Galilei está se referindo ao ano de 1860 e alguma coisa, né? Nem 68 foi, porque 1868 foi o da publicação do livro A Gênese, né? Esses textos aqui, com certeza, foram ditados para Camille Flammarion psicografar bem antes dessa data. Então, repetindo aqui, no item 16, transportando-nos a alguns milhões de séculos somente, acima da época atual, 1800 e alguma coisa, meados do século XIX, né? Verificamos que a nossa Terra ainda não existe, que mesmo o nosso sistema solar ainda não começou as evoluções da vida planetária, mas que, entretanto, já esplêndidos sóis iluminam o éter, o espaço. Já planetas habitados dão vida e existência a uma multidão de seres, nossos predecessores na carreira humana, que as produções opulentas de uma natureza desconhecida e os maravilhosos fenômenos do céu desdobram sobre outros olhares os quadros da imensa criação. Que digo eu? Ele pergunta. Já deixaram de existir esplendores que muito antes fizeram palpitar o coração de outros mortais. Sob o pensamento da potência infinita, é nós, pobres seres pequeninos, que viemos após uma eternidade de vida, nós nos cremos contemporâneos da criação. Lindo, 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 absolutamente lindo, emocionante, tocante e real, real mesmo. A ciência moderna afirma isso também. Olha só,
o nosso universo, vamos falar só do nosso universo, que é aquilo que, embora conhecemos muito pouco, mas é do que mais conhecemos. O nosso universo data de 13 bilhões e... vamos arredondar para 14 bilhões de anos atrás. O nosso sistema solar, a Terra, por exemplo, a Terra data de 4 bilhões e meio de anos atrás. Mas se o universo tem 14 bilhões de anos e a Terra, arredondando também, data de 5 bilhões de anos atrás, o nosso planeta Terra, ele só foi aparecer 11 bilhões de anos depois do universo ter sido criado. Então imaginem as civilizações que nos antecederam. Imaginem as civilizações que nasceram, que tiveram seu apogeu, que foram destruídas já. Claro que estamos falando aqui do ponto de vista material, gente, somente do ponto de vista material, visto que os planetas, eles também têm tempo de vida própria. Os planetas, assim como todos os seres da criação, têm uma gênese, um início, uma ascensão, um apogeu, um declínio e um fim. E com os planetas não são diferentes. E o que é que Galileu está nos dizendo aqui? Que muitos mundos já existiram antes mesmo que o nosso aparecesse. Quantas e quantas civilizações são extremamente muito mais antigas do que a nossa? Abrindo uma pausa e agora, pessoal, particular, me recordou agora Jesus Cristo. Jesus Cristo, com certeza, o nosso guia espiritual, é um desses seres. Jesus Cristo, com certeza, ele é um desses seres que já viveu em mundos que não existe mais. Jesus Cristo, na minha opinião, nenhum mundo que serviu de morada encarnatória para o Cristo na sua evolução espiritual e material, nenhum mundo existe mais. Já sucumbiram. Jesus, é claro, que é um espírito eterno, como todos nós somos também, continua, mas os mundos em que ele utilizou para a sua própria ascensão espiritual, para se tornar um Cristo um dia em que ele já se tornou, claro, esses mundos não existem mais. Que perspectiva maravilhosa, né? Que perspectiva magnífica de que realmente a vida é infindável. A vida espiritual, que não depende, assim, para a sua existência, da vida material. Mundos sucumbem, sistemas planetários podem ser vaporizados, galáxias inteiras podem desfazer-se, os corpos podem ser desintegrados, vaporizados, desintegrados, mas o espírito não. O espírito evolui sempre. Que perspectiva maravilhosa, perspectiva linda. E aí, no item 16, Galileu conclui da seguinte forma: ainda uma vez compreendamos melhor a natureza, saibamos que atrás de nós, como à nossa frente, está a eternidade, que o espaço é teatro de inimagináveis sucessões e simultaneidades de criações, tais nebulosas que mal percebemos nos mais longínquos pontos do céu, são aglomerados de sóis em vias de formação. Tais outras são via-lácteas de mundos habitados, outras, finalmente, sedes de catástrofes e de deperecimento. Saibamos que, assim como estamos colocados no meio de uma infinidade de mundos, também estamos no meio de uma dupla infinidade de durações, anteriores e ulteriores, que a criação universal não se acha restrita a nós, que não nos é lícito aplicar essa expressão à formação isolada do nosso pequeno globo. Que visão, gente! Que visão maravilhosa!
não somos os únicos. Com certeza, o universo, com certeza, pulula, viceja de vida, vidas muito mais antigas do que nós, vidas que sequer podemos compreender, vidas como a nossa, por exemplo, talvez no nosso mesmo nível evolutivo, e vidas ainda a nível primitivo, né? A vida a nível microbiano, ou mesmo a nível celular, ainda a nível molecular. Que visão extraordinária, né? Que se coaduna com certeza com a visão da ciência. No item 17, né, que se chama Criação Universal, já no segundo parágrafo, né, Galileu Galilei já nos aborda da seguinte forma. Início do capítulo do item 17, gente. No segundo parágrafo. A matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos que estadeiam suas magnificências diante da eternidade. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó e, sobretudo, a eterna geratriz. Absolutamente não desapareceu essa substância de onde provém as esferas siderais. Não morreu essa potência, pois que ainda incessantemente dá à luz novas criações e incessantemente recebe reconstituídos os princípios dos mundos que se apagam do livro eterno. Olha que lindo também, que já falamos sobre isso. A natureza, esse modus operandi, ou seja, o jeito de ser das coisas, né? Mundos que são criados, que existem e que depois explodem, disseminando a sua matéria original pelo espaço. E essa matéria original, servindo agora como semente, de novo como matéria original, dá origem a novos mundos, dá origem a uma espécie de reciclagem eterna que ocorre no nosso universo. Que coisa linda, que coisa maravilhosa quando nós sabemos já hoje que, por exemplo, eu já falei aqui anteriormente, o cálcio nos nossos ossos, o ferro no nosso sangue, por exemplo, esses elementos químicos vieram da explosão de estrelas que disseminaram essa matéria pelo espaço. E aqui estamos nós agora, utilizando essa matéria, ou seja, tudo de acordo com o que foi dito, com o que Galileu está dizendo, né? E a ciência de hoje está comprovando muitas dessas coisas. E ele continua, né? Continua ainda no item 17. A substância etérea, mais ou menos rarefeita, que se difunde pelos espaços interplanetários, esse fluido cósmico que enche o mundo, mais ou menos rarefeito, nas regiões imensas, opulentas de aglomerações de estrelas, mais ou menos condensado onde o céu astral ainda não brilha, mais ou menos modificado por diversas combinações, de acordo com as localidades da extensão, nada mais é do que a substância primitiva onde residem as forças universais, donde a natureza há tirado todas as coisas. Lembra que eu falei no início da criação? Essa matéria primitiva é logo após o tempo zero. Lembra na teoria do Big Bang, o tempo zero? Logo em seguida houve a expansão dessa matéria primitiva. E essas forças a que Galileu alude, que na época, é óbvio, a ciência da época ainda não as conheciam, aquelas 4 forças, né? Eletromagnética, gravitacional, nuclear forte e nuclear fraca. Essas 4 forças é que moldam esses tijolos da criação, né? Tijolos atômicos, para formar desde galáxias e sistemas solares imundos até uma mosca, um carrapato, uma abelha, um beija-flor, uma baleia, um rinoceronte, um camelo, um dromedário, um canguru e nós. Muito bonito esse encadeamento. No item 18, né,
que aí Galileu Galilei ressalta mais a importância desse fluido cósmico universal, que hoje, não nos esqueçamos, a ciência o reconhece como o campo de Higgs. Aí ele continua no item 18. Esse fluido penetra os corpos como um oceano imenso. É nele que reside o princípio vital que dá origem à vida dos seres e a perpetua em cada globo, conforme a condição deste. Princípio que, em estado latente, se conserva adormecido, onde a voz de um ser não o chama. Toda criatura, mineral, vegetal, animal ou qualquer outra, porquanto há muitos outros reinos naturais, de cuja existência nem sequer suspeitais, sabe, em virtude desse princípio vital e universal, apropriar as condições de suas existências e de suas durações. Incrível, fascinante aqui, porque realmente a vida, como já foi dito em todo esse capítulo, a vida e a organização das coisas obedece um padrão de unidade, obedece um padrão único de ser, embora se diversifique nas espécies, no indivíduo. Muito lúcido o que Galileu Galilei está nos passando aqui, porque além de lúcido é real. Por exemplo, olha só, quais os reinos que nós conhecemos na natureza, né? Os reinos principais, mineral, vegetal e animal. E observemos que cada um desses reinos, eles são altamente organizados em indivíduos. O reino mineral, ele tem as suas individualizações. Olha o quartzo, olha o diamante, olha o grafite, olha o granito, o mármore, o topázio, a safira, a ametista, a magnetita e tantos, o calcário e tantos outros minerais que existem aí, cada um na sua individualização, cada um na sua própria diferenciação. Quando partimos para o reino vegetal, nós temos a individualização também no reino vegetal. É só nós nos lembrarmos dos diversos tipos de vegetais únicos, de plantas únicas. Observem um jasmim, observem uma samambaia, observem um coqueiro, uma laranjeira, um cajueiro, um pinheiro, observem uma cerejeira, um pé de amora, você vê que um capim-santo, uma infinidade de rosáceas e de flores. Observem então que há a individualização. No reino animal, então, quantas espécies existem no reino animal? Até culminar naquilo que é considerado, às vezes eu tenho dúvida, mas aquilo que é considerável certamente a espécie mais superior da criação, os seres humanos. Às vezes eu duvido porque esses seres humanos que são tidos como o ápice da inteligência, esses seres humanos fazem coisas maravilhosas, é claro, mas também fazem armas de destruição em massa, fazem guerra, destroem outros seres, seus semelhantes, só por causa da cor da pele, só por causa do poder aquisitivo e por aí vai. Mas isso é uma outra questão velada. Enfim, então dá para perceber o processo de individualização em cada reino da natureza. Fica aqui também, como curiosidade, é claro, e claro que atiça o nosso intelecto, né? Desses muitos outros reinos que devem existir certamente por aí afora, que Galileu Galilei alude, né? Muitos desses reinos que Galileu afirma que nós sequer podemos imaginar. Muito interessante. E aqui observem, ele continua, né, dando embasamento àquilo que eu acabei de dizer. As moléculas do mineral têm uma certa soma dessa vida, do mesmo modo que a semente do embrião, e se agrupam como no organismo, em figuras simétricas que constituem os indivíduos. São aqueles que eu falei de cada representante de cada reino, né? O topázio no mineral, o abacateiro no vegetal,
o golfinho no animal e por aí vai. Muito importa nos compenetremos da noção, muito importa nos compenetremos da noção de que a matéria cósmica primitiva se achava revestida não só das leis que asseguram a estabilidade dos mundos, como também do universal princípio vital que forma gerações espontâneas em cada mundo, à medida que se apresentam as condições da existência sucessiva dos seres e quando soa a hora do aparecimento dos filhos da vida durante o período criador. Que lindo, né? Que lindo essa propriedade do fluido cósmico universal. É dele que se sai toda a matéria. E aqui também Galileu deixa bem claro que é do fluido cósmico universal também que se é retirada essa energia de vida, esse campo vital, que na doutrina espírita nós chamamos de fluido vital, né? Esse magnetismo orgânico que dá a vida. Então a matéria e a vida orgânica, a vida propriamente dita, vem desse fluido universal, né? Vem desse fluido que nos invade a todos. A todos e todas. Né? Outro detalhe muito interessante que Galileu nos explica é aquilo que acredito que todos nós já saibamos, né, dos estudos da doutrina espírita, é que o fluido cósmico universal ele está em toda a parte. Nada escapa a esse fluido cósmico universal. Eu creio que já vimos isso no 2º capítulo. Né? Imagina que o universo inteiro é um oceano, cujas águas são representadas por esse fluido cósmico universal. E nada, absolutamente nada, escapa a esse fluido cósmico universal. E como ele foi criado por Deus, e como já vimos lá no capítulo 2, se eu não me engano, não aula 2, tá? Capítulo 2 do livro A Gênese, como vimos, e como Deus é o criador desse fluido cósmico universal, não há nada, absolutamente nada que escape à visão de Deus. Pois uma minhoquinha, um verme, uma bactéria que está a 5 metros de profundidade no solo, está no fluido cósmico universal. Todos os peixes que nadam em todos os oceanos e mares e lagos, lagoas e rios e riachos estão no fluido cósmico universal. Todos os pássaros, todos os insetos estão mergulhados no fluido cósmico universal. Todas as plantas, todos os vegetais estão mergulhados no fluido cósmico universal. E nós, seres humanos, e tudo aquilo que fazemos também está mergulhado no fluido cósmico universal. Não há, então, como escapar dele, não há como sair dele. Toda a criação reside no fluido cósmico universal. E até onde se sabe, até onde vai as nossas pesquisas, não há nada fora desse fluido cósmico universal. Porque fora desse fluido cósmico universal é a não existência. Aí é nos domínios exclusivos de Deus. Só ele realmente compreende o que há nesse além. Certamente nós, nem nada da criação existe. Bom, e aí agora o item 19 é assim transcendente também. O item 19 é de uma importância metafísica, espiritual, espiritogênica, por assim dizer, fundamental, porque até aqui se falou de matéria, aparecimento da matéria, do espaço, do tempo, de galáxias, e nada se falou do espírito. Eu já falei em muitas das nossas aulas, né, que nada se sabe sobre o espírito, muito pouco se sabe sobre o espírito, né? Eu costumo até lembrar-nos de que, com relação ao espírito, só sabemos duas coisas. Só duas coisas mesmo. A primeira é que só Deus cria espíritos, e depois do espírito criado, eu, você, cada um de vocês que estão me ouvindo,
um dia foram criados, assim como eu também. Depois de criados, nós somos eternos. Não morremos nunca mais, não deixamos nunca mais de existir. Essa é a única realidade do espírito que nós conhecemos. E olha que lindo, olha que fascinante o que Galileu Galilei vai nos transmitir com respeito a isso. É o item 19. Muita atenção a esse item 19. Já estamos caminhando para o final da nossa videoaula, né? Faltam uns 10 minutos só, em média. Vamos observar o seguinte. Item 19 do capítulo 6, Uranografia Geral, do livro A Gênese. Palavras de Galileu Galilei. Até aqui, porém, temos guardado silêncio sobre o mundo espiritual, que também faz parte da criação e cumpre seus destinos conforme as augustas prescrições do Senhor. Acerca do modo da criação dos espíritos, entretanto, não posso ministrar mais que um ensaio muito restrito, em virtude da minha própria ignorância e também porque tenho ainda de calar-me no que concerne a certas questões, se bem já me haja sido dada aprofundá-las. Então, observem que Galileu, de pronto já está admitindo também, como nós admitimos anteriormente, de que é um assunto que nesse terreno é um assunto sombrio, é um assunto com pouca luz, porque muito pouco nós sabemos sobre isso. Muito pouco ou quase nada sabemos sobre isso, como eu já falei anteriormente. O que nos diz a codificação espírita, o que nos dizem os espíritos superiores, em resumo, foi aquilo que eu falei anteriormente. Fomos criados por Deus e temos vida eterna. Jesus Cristo, aliás, nos seus ensinamentos, nos disse certa vez que eu venho, abre aspas, porque foram as palavras de Jesus Cristo, eis que eu venho para vos informar da vida e da vida em abundância. Jesus foi o que de maneira mais incisiva nos anunciou sobre essa abundância, nos anunciou que a vida realmente continua, não só continua, como ela é eterna. Obviamente, a vida espiritual, da qual Galileu Galilei começou a tratar. E aí ele continua. Muita atenção no que Galileu Galilei vai dizer agora. Aos que desejem religiosamente conhecer e se mostrem humildes perante Deus, direi, rogando-lhe todavia, que nenhum sistema prematuro baseiem nas minhas palavras o seguinte: o espírito não chega a receber a iluminação divina que lhe dá simultaneamente com o livre-arbítrio e a consciência, a noção de seus altos destinos, sem haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra da sua individualização, unicamente a datar do dia em que o Senhor lhe imprime na fronte o seu tipo augusto, o espírito toma lugar no seio da humanidade. Incrível, incrível e profundíssimo. Aqui, primeiro, são tantas coisas contidas nessa frase. Galileu nos coloca aqui um senso de continuidade, um senso de princípio, um senso de que, por exemplo, a nossa consciência não aparece na criação. O nosso estado de humanidade premente,
que realmente só se faz através do aparecimento da consciência e através do aparecimento do nosso livre-arbítrio. Isso leva um tempo. Isso leva um tempo muito grande. É a primeira coisa que Galileu Galilei está deixando bem claro assim, aqui. Ele está deixando claro que nós somos criados, mas do momento em que nós somos criados até a imposição na fronte pelo Criador, claro, somente por ele, e que marca o início. Claro que imposição na fronte é uma linguagem metafórica, não é? Mas que, ou seja, é o símbolo de que num dado momento das nossas vidas, da minha, de todos vocês que estão me ouvindo, num dado momento nós adquirimos consciência de nós mesmos e dos nossos propósitos. Primeiro, não é uma consciência total, não é uma consciência absoluta. Eu ainda não sei todos os propósitos da minha vida, por exemplo. Eu ainda não sei, para e passo, detalhadamente, a que eu vim, qual o propósito. Essa é uma descoberta, é a vida inteira para se descobrir isso. O que Galileu está dizendo é que há um momento da nossa vida em que nós vislumbramos a potência do tempo. Nós vislumbramos aquilo que nós podemos construir. E aí um novo mundo se desdobra. É como se um novo ser tivesse sido criado a partir desse momento. São seres da consciência. Deus nos cria, aliás, a doutrina espírita, ela usa até o termo como princípios inteligentes. E aí nós vamos evoluindo, chega um momento no qual, de princípio inteligente, passamos a ser inteligência plena. É o espírito com E maiúsculo. É o espírito consciente. É o espírito que sabe que ele tem um livre-arbítrio, que ele tem escolhas. Só que aqui Galileu diz assim, que nesse processo, desde a criação até o ganho de consciência, nós evoluímos juntos com os seres inferiores da criação. Quais são esses seres inferiores da criação? E aí chega a hora de que, claro, nenhum de nós sabe, essa é a verdade, muitas teorias existem. Tem muitas teorias, muitos espíritas, inclusive, acreditam que nosso espírito já habitou animais, nosso espírito já habitou vegetais, que nosso espírito já habitou até minerais. Existe essa teoria de que o espírito humano, em estado de princípio inteligente, habitou os 3 reinos da natureza, mineral, vegetal e animal, antes de atingir até na doutrina espírita, criou-se posteriormente, aliás, no movimento espírita, criou-se posteriormente um outro reino, que é o hominal, que seria o qual nós participamos, mas isso é teórico, até plausível em muitos aspectos. É possível que tenha sido assim, mas nos lembremos de novo do que Galileu diz, aos que desejem religiosamente conhecer e se mostrem humildes perante Deus, direi, rogando-lhes todavia que nenhum sistema prematuro baseiem nas minhas palavras. E aí ele fala o que eu já li. E aí quando ele diz, né, o Espírito não chega a receber a iluminação divina, estou relendo, que ele dá simultaneamente com o livre-arbítrio e a consciência, a noção de seus altos destinos, sem haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra da sua individualização. Unicamente a datar do dia em que o Senhor lhe imprime na fronte o seu tipo augusto, o espírito toma lugar no seio da humanidade. Alguém pode dizer assim, não, é isso mesmo, Galileu está dizendo que já habitamos os 3 reinos da natureza antes de atingirmos o 4º. Observem o que Galileu diz, fechando o item 19. De novo, olha o que Galileu transmite, fechando o item 19. De novo, peço,
não construais sobre as minhas palavras os vossos raciocínios, tão tristemente célebres na história da metafísica. Eu preferiria 1000 vezes calar-me sobre tão elevadas questões, tão acima das nossas meditações ordinárias, a vos expor a desnaturar o sentido do meu ensino e a vos lançar, por culpa minha, nos inextrincáveis dédalos do deísmo ou do fanatismo. O próprio Galileu dizendo, cuidado, eu não quis dizer agora que todo mundo já foi animal, que todo mundo foi uma barata, que foi um cachorro, que foi um gato, que foi uma cobra, que foi uma... É uma teoria, é uma hipótese, sim. Se alguém se acha que já foi uma samambaia, que já foi um coqueiro, que já foi um pinheiro, que já foi uma mangueira, que já foi um baobá, que já foi um micróbio, que já foi... É uma possibilidade. Mas cuidado, porque de fato, como o próprio Galileu Galilei aqui expressa, é um assunto tão complexo, é um assunto tão extraordinariamente intrincado que faz parte dos domínios do Criador. Claro que a mente humana, a nossa mente, como é criativa, ela tece um sem número de hipóteses, um sem número de possibilidades. Umas ridículas, umas risíveis e outras até factíveis. Mas, quanto a isso, minhas irmãs e meus irmãos, eu encerro a nossa videoaula 21 dizendo que temos muito que evoluir ainda em conhecimento e em moral. Temos muito que evoluir ainda entre descobertas e caráter e moral para um dia atingir o nível dessas